Nós queremos também agradecer a presença dos amigos que estão entre nós, todos que hoje puderam participar da lição, agradeço a todos que participaram. Mas Todos... você tá, é que o pessoal de casa não está conseguindo ver o que nós estamos vendo, não né? Não estão. Mas a igreja está bonita. Está bonita. Hoje temos bastante visita. Nossa, tem bastante visitas. A maioria eu não conheço. Nem eu. Quem são adventistas do sétimo dia? Só levante a mão, os visitantes. Isso. Uau! Que está visitando. De que igreja? Daqui mesmo? Você que não tem. É eu que não tenho. Desculpa. Mas sejam bem-vindos, mesmo assim. Benavente. Benavente, a família. Sejam todos bem-vindos. E a irmã? Eles eu já vi aqui. Corroios. Ela eu já vi também. Tem mais alguém que levantou a mão? Aquela lá atrás. Ali? É de onde? Sacavém. Igreja querida. Ok. O casal? Benavente também? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter que retribuir essa visita aí para Benavente logo, logo. Bom, nós vamos agora louvar o nome de Deus cantando um hino que fala que às vezes vivemos em tristezas, em lutas, em angústias, em dores, mas que é assim que o Senhor nos alcança e nos traz confiança quando nós precisamos. Que Deus nos abençoe. Para quem não conhece, nós somos a família Vieira. Aqui na frente. Em tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde o meu pensamento pôr, mas em toda provação Jesus proveu consolação, pois meu viver não sou Foi assim que eu aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que eu aprendi a depender do amor de Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer, pude a fé compreender e sentir bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus, que aprendi a depender do amor de
neste pensamento, vamos todos colocar em pé? Uma palavra de oração. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Obrigado por estes momentos que passamos aqui, aprendendo mais sobre a tua palavra. Envia teu Espírito Santo para habitar em nosso coração e os teus anjos para andar em nosso meio neste momento. E por favor, nos prepara para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia, um feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos à igreja de Vila Franca, aqueles que nos visitam. Os nossos irmãos também, é um prazer estarmos em companhia. Mais um sábado, né? Nós estamos ainda divididos, temos a oportunidade de rever os nossos irmãos apenas de 15 em 15 dias, os grupos que aqui vêm. Eu tenho alguns anúncios para informar a igreja. O primeiro deles é, a irmã Odete, ela tem ainda 6 trimessários disponíveis, 6 lições da escola sabatina. Nós chegamos quase no final do primeiro trimestre, né? Mas essa lição também ela contém o outro trimestre, ou seja, ela está valendo ainda até o fim do ano, até dezembro. Então, se você não adquiriu o seu trimessário, procure a irmã Odete, que ela tem ali 6 trimessários
disponíveis. O outro anúncio é que nós estamos tendo um estudo bíblico online sobre Gênesis. Talvez não, eu não tinha visto ainda um estudo sobre Gênesis como está acontecendo ali. Ele acontece às 6 horas de maneira online. O link para participar do estudo está disponível no grupo de WhatsApp da igreja. É só você clicar lá que te direciona já para a sala e você vai poder participar do estudo. Às 18 horas, todos os sábados. Nós já vamos aproveitar e começar o nosso momento de louvor. Vai ter que ser eu mesmo. Você já fez a pergunta para você hoje, nessa manhã, por que você está aqui? Você já refletiu sobre isso? Por que você se levanta, deixa as suas atividades? O Wagner enfatizou a correria da semana nos nossos afazeres, e nós deixamos as nossas lutas, damos um tempo nas nossas atividades e nos dirigimos a esse local. Por quê? Existe algum motivo especial para você? Às vezes a nossa vida é tão corrida, tão corriqueira, que nós não damos importância a esses momentos. O Wagner enfatizou bem na lição. O sábado ele foi estabelecido por Deus para um encontro especial entre eu, ser humano, e o meu Criador. E nada melhor do que render honras e louvores a esse Deus. E é para isso que nós estamos aqui. E não existe maneira melhor de um ser humano expressar a sua gratidão a Deus do que através do seu louvor. E eu convido a igreja a nos colocarmos, a unirmos as nossas vozes e cantarmos o hino de número 478. 478. Jesus, Tu és a minha vida. Tu és a minha vida, Jesus, o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. A primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, Tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, Tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, Tu és o meu caminho,
verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és para sempre minha vida. Jesus, és vida do meu ser. Talvez esse seja o principal motivo de nós estarmos aqui. Jesus, aquele que deu a vida por cada um de nós. Eu convido a igreja a se colocar de pé e cantarmos o hino 579 para a entrada dos componentes da tribuna. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar conosco, agora que vem nos próximos minutos que vamos abrir a sua palavra, que o Senhor venha estar iluminando e ajudando que seja passada a palavra da melhor forma possível, Senhor. Abençoa todas as famílias que estão aqui, as famílias que estão em casa, e cuide de todos nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Para honra e glória ao nome de Deus, vamos louvá-lo cantando o hino de número 570, Além do Rio.
Em atitude de reverência, vamos, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Mais uma vez, nos prostramos diante de Ti, da Tua graça, da Tua glória, diante do Teu trono, para pedir, Senhor, que fale ao nosso coração. Certamente temos lutas, tribulações, mas nos dê a convicção, a certeza de que o Senhor está pronto a nos ajudar, a nos orientar, pronto a atender o nosso clamor, as nossas súplicas e pronto a nos salvar. Que o Senhor possa, nesta manhã, especialmente, que o Senhor possa usar a nossa irmã Andresa, que ela venha falar, inspirada pelo Teu Santo Espírito, que a luz que ela já recebeu de Ti possa ser transmitida à Tua igreja, de acordo com a Tua vontade. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e um dia, salva-nos para o Teu reino. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Malaquias 3, verso 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Que nós possamos adorar, continuar a nossa adoração a Deus, através dos dízimos e das ofertas. E quero lembrar também que este é um ato voluntário. Ok? É um ato voluntário. Não se sintam obrigados a nada e que fiquem à vontade para contribuir e adorar a Deus da forma que convém. Que Deus nos abençoe. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração.
esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Amado Pai, estamos eternamente gratos, Senhor, pelo privilégio de, neste teu santo dia de sábado, nós termos feito a escolha de estarmos na tua casa de oração esta manhã. Obrigado porque tocaste o nosso coração para estarmos aqui. É aqui que nós encontramos a paz, é aqui que nós encontramos o refrigério, é aqui que nós te encontramos, Senhor, de uma maneira muito especial. É certo que nós te encontramos quando te procuramos, Senhor, é verdade que sim. Mas aqui nós te encontramos de uma forma muito, muito especial. Queremos te agradecer o privilégio de também podermos devolver os dízimos e as ofertas, Senhor, porque tu nos tens concedido tantas bênçãos e queremos desta forma manifestar a nossa gratidão. Pai, conduz todas estas ofertas segundo o teu querer, segundo a tua sabedoria, segundo a tua misericórdia. Te suplicamos por Jesus. Amém. Olá princesas, olá príncipes, bem-vindos a mais uma história. Vocês estão com fome? Já comeram? Hoje vou contar-vos uma história de alguém que estava com muita fome. Vou contar-vos a história do profeta Eliseu. Sabem que o profeta Eliseu, certo dia, foi até Gilgal visitar a escola dos profetas. E mal ele chegou, todos se sentaram à sua volta. Todos queriam ouvir o que ele tinha para dizer, queriam aprender mais sobre a palavra de Deus. Mas o profeta Eliseu era um homem atento, preocupado com as necessidades dos outros e percebeu logo que eles estavam com fome, não tinham nada para comer. Então ele disse ao seu servo: olha, vai até à cozinha, prepara alguma coisa que nós possamos comer e depois então estudamos a palavra de Deus. O seu servo foi até à rua, procurou, viu uma trepadeira, colheu alguns frutos e trouxe até à cozinha. Quando chegou à cozinha, pegou numa grande panela, cortou, pôs lá para dentro, preparou uma boa sopa, mexeu tudo e quando estava pronto, trouxe até ao pé dos alunos e do profeta Eliseu e começou a servir. As pessoas, uau, estavam mesmo contentes, agora tinham uma boa sopa. Elas já não comiam há muito tempo, estavam mesmo com muita fome. Vocês não ficam contentes quando estão com fome e a mamã traz a panela para a mesa?
assim como uma boa comida, a vossa preferida? Eu gosto quando tenho fome e tenho uma boa comida para comer. Todos ficaram contentes, é verdade. Então serviram, começaram a provar a sopa, mas que horror, era amargo, não sabia nada bem, e todos começaram a gritar: morte na panela, não podemos comer isto. Então o profeta Eliseu, um homem de Deus, que confiava em Deus e orava sempre, mandou buscarem farinha. Farinha? Todos achavam muito estranho. Por que é que Eliseu queria agora farinha? A sopa não estava boa, já todos tinham percebido. O que é que ia resolver a farinha? Já viram farinha a mudar o sabor dos alimentos? Eu também não vi. Mas eles obedeceram ao profeta Eliseu. Foram buscar a farinha e Eliseu abriu e tirou um pouco de farinha. Pôs a farinha para dentro da panela da sopa, pôs a farinha e depois mexeu e disse que podiam voltar a servir. Voltaram a servir e quando provaram novamente a sopa, agora sim, estava uma verdadeira delícia. Deus tinha feito um milagre através de Eliseu. A sopa agora estava muito boa. Todos puderam comer e depois então ouviram as palavras que Eliseu tinha para ensinar sobre Deus. Sabem que nós, tal como Eliseu, também nos podemos e devemos preocupar com as necessidades dos outros. Podemos fazer visitas a alguém que esteja doente, a alguém que esteja triste. Podemos arranjar alguns brinquedos para oferecer. Podemos dizer palavras amáveis. Podemos dar algumas roupas, sapatos. Podemos fazer um desenho bem bonito para oferecer a alguém. Vocês não acham? É verdade. Deus fica muito feliz quando ajudamos os outros. E nós também ficamos muito, muito felizes. É muito bom ajudar os outros, não acham? Então, hoje mesmo, antes de se deitarem, pensem em alguém que vocês querem ajudar. Orem a Jesus, Ele vai ajudar-vos e vocês vão poder ser os braços de Jesus e fazer muito bem, muitos milagres aos que estão à vossa volta. Um grande beijinho e até à próxima história da Bíblia. Em breve sei, céus e terra irão passar. Jesus então tudo novo transformará. E todo mal que nos aflige aqui não mais existe. Chegamos ao fim. Não mais dor, só o bem, só a paz. Não mais noites também. Louva a Deus por seu amor. Viveremos na luz de Jesus, Senhor. Já posso ouvir os louvores da música.
sábado, irmãos. Eu vou tirar minha máscara, tá bem? Bom, é sempre um pouco difícil estar aqui na frente, né, pelo nervosismo, mas eu tenho certeza que Deus vai me usar para poder passar a mensagem da melhor maneira possível para vocês. Então, antes da gente abrir a palavra, vamos orar, tá bem? Senhor Jesus, peço, Senhor, que o Senhor venha estar agora comigo, me ajudando a passar essa mensagem tão bonita que um dia me tocou e que eu achei que seria muito bom passar para as outras pessoas também. Que eu consiga, Senhor, passá-la da melhor maneira possível e que venha tocar os nossos corações. Venha estar conosco, abençoe esse culto, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse sábado, então, eu quero compartilhar com vocês um tema que eu gosto muito, que é a realidade, os valores, os princípios e o fundamento do reino de Deus. O reino de Deus, ele é um tema muito fortemente presente no Novo Testamento. A ideia de reino de Deus está presente na Bíblia e ela é moldada está construída dentro da nossa compreensão da graça de Deus e da glória de Deus. Então, o reino de Deus é algo de fundamental compreensão. Agora, a gente vai falar sobre o reino de Deus. E talvez você pense, por que então falar sobre isso? Qual a importância de trabalhar uma ideia como essa? Bem, a importância é porque o reino de Deus, só para você ter uma ideia numérica, é citada 130 vezes no Novo Testamento. É o tema mais presente nos evangelhos. O tema mais presente lá no livro de Mateus é o reino dos céus. O reino de Deus e o reino dos céus, eles são as mesmas coisas. Eles são sinônimos. A diferença é que Mateus, ele usa reino dos céus e os outros evangelhos, como Marcos, Lucas e João, usam reino de Deus. Por que essa distinção? Porque Mateus ele está escrevendo especialmente para os judeus. E os judeus eles têm um certo cuidado em falar o nome de Deus. Então, para não repetir o nome de Deus tantas vezes, ele preferiu usar o reino dos céus. Mas o reino de Deus e o reino dos céus são a mesma coisa. Esse tema ele está muito presente também nas palavras que Jesus fala. E ele fala por muitas vezes, olha, os céus é semelhante a isso. E conta uma parábola do reino. Ele fala lá no Sermão da Montanha, olha, felizes são aqueles que são desse jeito, que eles herdarão o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dando a importância para o assunto. Se algo que deve estar em primeiro lugar, é porque ele é muito importante. Se Jesus gasta um pedaço da sua experiência aqui para falar, olha, o mais importante que vocês devem procurar é o reino de Deus. Agora, qual é a busca de todo mundo? Felicidade? Não, o reino de Deus. O que a gente tem que buscar? Segurança? Não, o reino de Deus. O que a gente tem que buscar? Saúde? O reino de Deus. Nas palavras de Cristo, a busca mais importante da existência humana é o reino de Deus. Se Jesus deu tanta importância para isso, a gente também precisa dar importância. Porque se é importante, se sai dos lábios de Cristo, é importante, também é importante para os ouvidos daqueles que o ouvem, daqueles que seguem a Cristo. Então, tudo que tem importância na voz de Cristo tem que ter importância no meu ouvido. Se ele falou, é porque algo tem de muito especial. Agora, algumas coisas importantes antes da gente fazer a leitura de Mateus 18. O que é esse reino? A gente deve muito à teologia norte-americana e europeia também. Eles entenderam que em algum momento seria interessante falar do reino de Deus, não como sendo um lugar. Porque a palavra reino dá ideia de lugar. Então, os teólogos latino-americanos passaram a chamar o reino de Deus de o reinado de Deus, entendendo que era a intenção do texto bíblico. A diferença é que reinado não é tanto um lugar, é uma situação, é um modo, uma forma de viver. O reino de Deus não é tanto um lugar, o reino de Deus não é para onde a gente vai. Ah, mas então quando a gente estiver lá no céu, vivendo o reino de Deus, não. O reino de Deus, ele não é um lugar, o reino de Deus é uma realidade. Porque todo lugar onde Cristo é recebido como rei, aí está o reino de Deus.
Eu vou repetir de novo e vocês vão falar amém, mesmo que vocês não tenham entendido muito bem. Todo lugar onde Cristo é recebido como rei, aí está o reino de Deus. Amém? Por que isso é tão maravilhoso? Porque o reino de Deus não é um lugar para onde eu vou. O reino de Deus é uma maneira de viver que me alcança. O reino de Deus é quando Cristo chegou no meu coração e eu estou nesse mundo que é um território que está dominado pelo mal, cheio de coisa ruim, dominado por um monte de coisa ruim, mas o mal que está fora de mim não tem mais domínio sobre mim, porque o meu coração agora é o território do reino de Deus. Cristo cravou a bandeira dele no meu coração, cravou a bandeira dele na minha casa, na sua casa. A sua casa é uma extensão do reino de Deus. A sua vida é uma extensão do reino de Deus. O reino de Deus já começou, amém? Mas o que eu acho mais interessante que eu quero compartilhar com vocês é a dificuldade que a gente tem de viver esse reino. É porque, historicamente, como indivíduos e como igreja também, a gente tem encontrado uma maneira preguiçosa de viver o cristianismo. A gente tem encontrado uma paródia de vida cristã. A gente tem encontrado uma falsificação. E essa falsificação acaba nos acomodando. Porque a gente está todo mundo aqui, viemos à igreja hoje, a gente olha um para o outro, a gente tem cara de crente e está tudo bem. Mas, historicamente, nós temos transformado aquilo que o evangelho tem de mais simples em algo complicado. As coisas mais profundas do evangelho a gente tem trazido na superfície. O evangelho é simples. É muito simples. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer em Jesus e será salvo tu e tua casa. E acabou. Aí a gente faz uma lista de coisas que as pessoas precisam fazer para ir para o céu. Faz isso, faz aquilo. A gente começa a questionar a espiritualidade das pessoas. Elas não vão... Um irmão não vem na igreja. Aquele irmão não veio na igreja hoje. Deve estar com algum problema. Vem um irmão com a roupa diferente daquela que está acostumada a vir. Esse rapaz aí está meio perdido, né? O evangelho é simples. O evangelho é profundo. Porque crer em Jesus não é apenas estar aqui na igreja. A gente tornou isso superficial. Como é que eu creio em Jesus? Eu creio em Jesus porque eu estou com cara de crente no sábado aqui de manhã. A gente transformou o sábado de manhã, numa festa fantasia. A gente tira a nossa fantasia do armário, veste, vem para a igreja, volta para casa, guarda a nossa fantasia e vai viver como se Cristo não existisse. Só que Cristo é profundo, crer em Cristo é profundo. Ele fala o seguinte: olha a profundidade do evangelho e a radicalidade do evangelho. Se você amar mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Negue-se a si mesmo. A gente superficializou o chamado do evangelho. O chamado do evangelho é negar a mim mesmo, a si mesmo. A gente tornou esse evangelho totalmente superficial. Nega alguma coisa de comer, nega alguma coisa de vestir, negue uma roupa, nega um lugar, nega uma diversão. E a gente acha que por a gente negar todas essas coisas, a gente está ótimo. Irmãos, essa é a superfície. A profundidade é negar a mim mesmo, a você mesmo. Toma a tua cruz e vem após mim. O reino é essa simplicidade do reino, essa simplicidade do evangelho. E lá em Mateus 18, vocês podem abrir em Mateus 18? Lá em Mateus 18, ele apresenta um pouquinho disso para a gente. Esse reino que foge um pouco da lógica dos nossos dias. Esse reino é apresentado em termos que soam até absurdos para a gente. Porque quando a gente pensa em reino, a gente pensa no reino do mundo, no reino dos homens. Não tem a ver com o reino de... Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus está escrevendo num tempo em que ele está falando para os judeus. Mateus aqui no livro de Mateus, ele está escrevendo especialmente para os judeus que estão sob domínio romano e sob domínio de César. E as pessoas conhecem como César domina. A gente sabe como os Césares do nosso tempo dominam. A gente sabe como os reis dos nossos tempos dominam. A gente não conhece como Cristo domina. Os judeus, então, achavam que Cristo tinha que tirar César do trono e se sentar no trono.
Só que Cristo não é César, não é igual a César. Os governantes que a gente tem é tudo César. Tudo igual a César. Alguns são Césares um pouco melhores, outros são Césares um pouco piores, mas é tudo César. Se a gente olhar lá para a América do Sul, Maduro, César. Jair Bolsonaro, César também. E se não fosse Jair Bolsonaro, fosse outro? César. A gente olha para os Estados Unidos, Biden, César também. Se fosse outro, César também. Tudo trono de César. E trono de César passa. Cristo não se assenta em trono passageiro. Ele não se assenta em trono de César. O reino, então, ele parte da ideia básica de que Deus não precisa dos instrumentos humanos. Ele usa os instrumentos humanos, mas ele não depende dos instrumentos humanos. Esse é o reinado de Cristo. Aí Jesus está lá falando do seu reinado, lá em Mateus capítulo 17. Ele anuncia por 2 vezes a sua morte. Pessoal, ele fala explicitamente 2 vezes que ele vai morrer e ele vai ressuscitar. Mas aí, os discípulos ouvem aquilo e ficam tristes. Primeiro, eles sobem lá no monte. Jesus tem toda aquela coisa maravilhosa. Jesus fala com Elias, fala com Moisés. Aí eles pensam, caramba, que coisa maravilhosa. Pedro, especialmente, ele fala, não vamos nem descer daqui, vamos armar uma tenda e vamos morar por aqui mesmo. Ele era um sujeito intenso. E Jesus fala, não, pessoal, agora a gente vai descer porque eu tenho que morrer. Aí todo mundo desce. E aí eles encontram quem lá no pé do monte? Um pai agoniado porque o filho está possesso. E os discípulos que tinham ficado lá embaixo, eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus vai lá e expulsa. E aí os discípulos chegam lá e perguntam, por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus vai lá e fala, vocês têm pouca fé, vocês não creem. E o expulsar demônios, no livro de Mateus, ele tem um significado muito importante. Porque teve um outro episódio que Jesus também foi precisar expulsar um demônio de um homem possesso. E as pessoas acusaram Jesus. Eles falaram, não, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus vai lá e fala, se eu expulso pelos príncipes dos demônios, os meus filhos expulsam por quem então? E Jesus continua falando. Um reino não consegue subsistir dividido contra si mesmo. Ele não consegue prosperar se está lutando contra si mesmo. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, aí é chegado o reino. Porque o coração desse homem estava totalmente sobre o domínio do mal. Satanás estava sentado no trono do coração dele. E aí eu, Jesus, cheguei, tirei Satanás e me centrei no trono do coração. O reino chegou. E agora acontece a mesma coisa. O rapaz está lá, o menino está lá endemoniado. Jesus chega, não, esse trono é meu. Retira Satanás e toma o trono do coração daquele garoto. E todos ali estavam extasiados. E Jesus vai lá de novo e o quê? Anuncia a sua morte. Pessoal, então, agora a gente vai embora porque eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar em 3 dias, tudo bem? Os discípulos ficam tristes de novo. Só que os discípulos, eles não estão entendendo nada, eles não entenderam nada. Jesus está falando desse reino, ele está expulsando os demônios, ele está em contato com Moisés e Elias, ou seja, o céu aprova o reino. Jesus está falando, o céu fala, esse é meu filho amado. Jesus está falando, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ou seja, até sobre a morte, eu, Jesus, vou reinar. E os discípulos não estão entendendo. Os discípulos não entendem. E aí a última dica que Jesus dá é para Pedro. Pedro chega e fala, olha, Jesus, os romanos lá estão falando que a gente não está pagando imposto. E aí Jesus vai e fala, então, Pedro, você vai lá no mar, você vai pescar um peixe, e o primeiro peixe que você pegar, dentro vai ter uma moeda. E você vai pagar o meu imposto e o teu. Que homem que paga imposto tirando dinheiro da boca de peixe? Vocês conseguem pensar nessas cenas que eles estão vendo? Na primeira cena, Jesus recebe o quê? A aprovação do céu. Esse é meu filho amado. Jesus e Elias vão visitar Jesus. A próxima cena, o homem endemoniado que ninguém consegue fazer nada. E vem Jesus e expulsa o demônio. Ele recebe o domínio dos céus, ele domina sobre as forças das trevas, ele domina sobre a morte, ele fala que vai ressuscitar. Ele diz, eu não tenho apenas o domínio que o céu me deu, não é apenas o domínio sobre o diabo.
O domínio que ele me deu é um domínio sobre a morte. E agora também, Cristo domina os poderes da natureza. Diante disso, qual é a conversa dos discípulos lá no capítulo 18? Quem é o maior no reino? Eles não entenderam nada. Jesus fez toda essa caminhada e agora eles estão lá querendo saber. Lá no capítulo 18, versículo 2. Tá, mas quem será que quem que vai ser o primeiro no reino? De quem será que Jesus gosta mais? Será que Jesus gosta mais de Pedro porque ele pagou o imposto de Pedro e não pagou o nosso? E nesse diálogo, naquela ocasião, Cristo vê uma criança. E Jesus chama essa criança. A criança, na época de Jesus, era aquele ser frágil, de pouco valor social. Ele não tinha valor social. Os filhos eram apenas usados para dar valor social aos pais, porque o homem e a mulher que tivessem mais filhos, eles tinham mais valor social. As crianças, elas não tinham voz, elas não tinham educação formal. Algumas tinham educação, era só meninos, e eles não podiam nem passar na frente do templo, nem entrar no templo. Então, as crianças eram seres assim que não faziam muita diferença. E a religião que eles tinham era a religião que os pais passavam para eles. E agora eles estão pensando, quem é o maior no reino? Aí Jesus vai lá e chama essa criança, chama esse pequeno. E lá vai dizer no versículo 3. Em verdade vos digo que se vocês não se converterdes e se tornarem como crianças, de modo algum entrarão no reino. O que Jesus está dizendo é muito sério. Porque eles estão ali discutindo quem é o maior no reino, e Jesus vai lá e fala, nem no reino vocês estão. Com essas atitudes, nem no reino vocês estão. Quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus traz uma criança. Se vocês, então, não se tornarem como essa criança, você não vai poder compreender ou entrar no reino dos céus. E ele vai continuar lá no versículo 4, dizendo, aquele que se humilhar como essa criança, aquele que tiver disposição de aprender como essa criança, aquele que tiver a disposição de ouvir, aquele que entende o seu tamanho como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E ele vai além. Quem receber uma criança tal como esta, em mim, em meu nome, me recebe. Então, a lógica do reino, ela é absurda. A lógica do reino dos homens, ela é muito matemática. Ela tem o poder, o domínio sobre as pessoas, e assim funciona o reino dos homens. Agora, o reino de Deus, ele é um reino que não tem a ver com poder, ela tem a ver com amor. O reino dos homens tem a ver em ser servido. O reino de Deus tem a ver em servir. Agora, Jesus está lá falando com os discípulos, fala das crianças. E por que ele traz essa criança para o centro? Porque Jesus faz isso constantemente. Sempre quando ele quer ensinar algo, ele faz isso constantemente. Se ele precisa explicar como ofertar, ele traz uma viúva para a história. Se ele precisa ensinar como devolver as ofertas, ele coloca a viúva no centro. Ele coloca a viúva no centro. Então, existem cidadãos e existem imigrantes. Essa é a lógica do nosso reino. Existem o do centro, existem das periferias, mas o reino de Deus não existem cidadãos de segunda classe. Agora, Jesus vem e diz o seguinte, não tem rótulo, o meu reino não existem cidadãos de segunda classe. O meu reino não importa o valor que você tem ou o que você faz. Não importa o quanto você tem. O meu reino, você não vale mais porque você nasceu aqui ou porque você nasceu lá. No meu reino, não importa onde você nasceu. No meu reino, não existem cidadãos de segunda classe. No meu reino não tem sobrenome, no meu reino não tem nome importante, no meu reino não tem currículo, no meu reino não tem diploma, no meu reino não tem cidadãos de segunda classe. No meu reino existe apenas uma coisa,
que é importante é o relacionamento com o rei. E esse relacionamento está aberto para todas as pessoas. Não tem nada, não tem nenhuma distinção. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus agora coloca por terra todas as coisas que a gente usa para atribuir valor. O reino de Deus não tem cor de pele. O reino de Deus não tem lugar de origem. O reino de Deus não tem nada dessas distinções. Agora, o reino dos homens tem. O reino de Deus, o centro do reino de Deus é o relacionamento com o rei. O relacionamento está aberto para todo mundo e é possível para todo mundo, para as crianças que vêm aqui na frente e cantam sobre o céu, sobre que dia feliz, o dia que Jesus me salvou. Isso é maravilhoso. Só que as crianças, elas cantam e muitas delas não sabem o significado. Porque o reino de Deus não é sobre experiência. O reino de Deus é sobre relacionamento com o rei. Não importa, não importa o seu nome importante. Ah, mas eu sou adventista de muitas gerações. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que Deus continue abençoando o seu pai, seus avós. Mas no reino de Deus isso não é importante. A gente confia muito na nossa experiência, as coisas que a gente faz, como a gente tem a necessidade de mostrar as nossas construções para as pessoas, os nossos diplomas, as nossas conquistas. Que Deus seja louvado por tudo aquilo que Ele tem nos dado e que Ele já nos deu. Mas no reino de Deus, Jesus coloca uma criança no centro. O coração, e diz, o coração dessa criança que vale. Porque Ele chamou a criança e ela foi. Jesus chama as pessoas, chama a gente, e muitas vezes a gente não vai. Você já chamou alguma criança que você não conhece ou de algum conhecido? Quando ela simpatiza com a gente chama, vem, e ela vem. A criança, ela tem um coração puro. Ela pode chorar depois e vai para o colo da mãe, mas ela vem. E aquela criança, ela simplesmente foi. E eu fico imaginando essa criança ali perdida. E aí eles estão discutindo ali, quem é o maior no reino? E Jesus chama essa criança e ela vai. É assim que funciona. Ela foi, ela chegou perto. E o reino de Deus consiste no relacionamento com o rei. O reino de Deus não é o relacionamento com a igreja. O reino de Deus é relacionamento com o rei. Tem muita gente que se relaciona muito bem com a igreja, mas já não sabe como se relacionar com o rei. O reino de Deus não é um relacionamento com a igreja, irmãos. O reino de Deus não é um relacionamento com a nossa comunidade de fé. Ah, mas eu me sinto muito bem com os meus irmãos da igreja. Que bom. E como é que você se sente com o seu irmão que é rei? Está se sentindo bem? Está passando o tempo com ele? Está funcionando o relacionamento de vocês? Se não está funcionando esse relacionamento, saiba que ele está fazendo tudo certo, tá? O reino de Deus, ele é diferente do reino dos homens. Existe algo no reino dos homens que não existe na lógica deste mundo. Por exemplo, eu aceito o domínio do rei. A gente aceita o domínio dos soberanos que estão acima da gente. E a gente tem que aceitar o domínio e pronto. E a gente tem que manter eles lá. Esse é o domínio. Agora, no reino de Deus, não existe um rei que domina. Eu não aceito pelo domínio. Antes eu aceito ele pelo relacionamento. E isso é maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? Porque os reis deste mundo, eles estão distantes. Eles sobem num pedestal de poder. E Cristo, ele sobe numa cruz e fica perto. Deus, essa lógica do reino é absurda. E ele chama a gente para ser como uma criança. Ah, mas na hora de ofertar o que eu tenho que dar? Não importa quanto que você vai dar. Seja igual a viúva. Ah, mas depois que eu sou perdoado, o que eu tenho que fazer? Faz igual a Maria Madalena. Se coloca aos pés de Cristo. Dá tudo. Ele coloca a gente que não tem importância no centro. E isso é maravilhoso. Porque o reino de Deus, a centralidade do reino de Deus é relacionamento com o rei. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que talvez já não vale mais a resposta. Mas se esse fosse o último culto da sua vida, como teria sido?
Porque o culto não é o que você veio assistir. O culto é o que você veio dar. Culto você presta. Ah, hoje eu assisti um culto muito bom. Mas o culto não é para você como você assistiu um culto bom. Ah, hoje eu gostei muito do culto. E daí? E desde quando a qualidade do culto é medida pela satisfação de quem assiste à igreja? A gente é muito petulante. Ah, mas eu não gostei do culto hoje. Tudo bem, esse é seu direito. Mas não faz diferença nenhuma. A pergunta, quando você sai daqui, não é se você gostou do culto, mas é se Deus, para quem você presta culto, gostou do seu. Agora, ele gostou do seu culto? Foi o melhor culto que você poderia prestar? Você cantou da melhor maneira que você poderia cantar? Você ofertou da melhor maneira que você poderia ofertar? Quando a palavra foi aberta, ela foi exaltada da melhor maneira possível na sua vida, como ela poderia ser exaltada? Mas se até agora não foi, a gente vai fazer uma oração, e essa vai ser a melhor oração que a gente já fez na vida até agora. E eu quero convidar vocês para orar. Mas antes, eu quero dizer que o reino de Deus já chegou. O reino de Deus, ele está na nossa casa, no nosso coração. Mas eu não queria que você saísse daqui hoje. Eu queria que você saísse daqui hoje, então, decidido a viver talvez um outro relacionamento com o rei. Talvez você precise aprender mais dele. Talvez você precise permitir que ele te ajude a revisar algumas coisas que na sua vida você acha que está certa. Eu fico pensando que muitas pessoas estão há tanto tempo na caminhada cristã que eu fico me pensando que já se tornou algo cotidiano, normal. O que você aprendeu de novo sobre Deus esse ano? O que Deus te ensinou esse ano? O que você aprendeu de novo? Porque se você não aprendeu nada novo, alguma coisa está errada. E não é com Ele. Porque Ele é fonte inesgotável. Você tem noção de que Ele é dono de tudo isso? De toda a terra, de tudo, tudo? Ele é dono de tudo. Ele é soberano sobre tudo. Ele é eterno. E a gente canta aqui sobre a eternidade, de eternidade a eternidade. Antes não existia nada, Ele já existia. Tudo vai passar e Ele vai continuar existindo. E Deus está chamando você para um relacionamento. Não é sobre religião, não é sobre vir à igreja, não é sobre ter cara de crente, não é sobre relacionamento. O reino de Deus, ele é todo fundado no relacionamento com o rei. E isso é lindo. O que os reis deste mundo, os reis deste mundo, eles precisam de súditos. Eles precisam de servos que dê suporte para o seu reino. E a gente faz isso, a gente tem que fazer isso. A gente mantém os nossos dominadores do nosso tempo pagando imposto, fazendo o que a gente tem que fazer. E o reino de Deus, a lógica é invertida. É aquele que está no trono que sustenta. Que sustenta o quê? Os seus servos, os seus súditos. Não, mas eu não quero ir mais à igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero orar. Ele vai continuar no trono. Eu não vou mais dar oferta, eu não quero mais saber de Deus. Ele vai continuar no trono dele, a igreja vai continuar, porque quem sustenta é Ele. É Ele que mantém um trono. E é o trono que vem, não é para o trono que vai. Para o trono só vai, então, o nosso desejo de viver esse relacionamento. Então, eu quero convidar vocês para ficar de pé, que nós vamos orar. E existe uma oração que só você pode fazer por você. Mas tem algumas coisas que estão bagunçadas lá no nosso coração. E o Espírito Santo, ele vai lá no nosso coração, ele transforma toda aquela bagunça, organiza e faz... E vai para o trono e transmite para o trono a nossa oração. E isso é maravilhoso também. E Paulo fala sobre isso. Nós não sabemos orar como convém. Tem muitas orações bonitas, que falam palavras bonitas. Pega aquela oração mais bonita que você já viu.
Paulo fala, tá vendo? Vocês não sabem orar como convém. E por quê? Porque a gente enche as nossas palavras de um monte de coisa, mas o nosso coração lá no fundo, tem muita coisa desorganizada. E a boca não reflete aquela bagunça. Só que o Espírito Santo vai lá, recolhe essa oração que está dentro do nosso coração e que você já não sabe direito como transmitir isso. E talvez hoje você precise entrar mais, talvez o Espírito Santo precise entrar mais uma vez no seu coração hoje. Talvez você precisa dizer, Senhor, ouve a oração que eu não sei fazer. Ouve a oração que eu não sei pronunciar direito. E agora quero que você ore, mas não faça nenhum pedido. Eu quero apenas que você contasse como anda o seu relacionamento com Deus. Conta para Ele. Não que Ele já não saiba, mas talvez Ele nunca tenha ouvido isso da sua boca. Que tipo de relacionamento você gostaria de ter? Porque você pode não ter prazer nas coisas de Deus, ou talvez você tenha prazer na formalidade das coisas. Tem gente que tem prazer na formalidade, vem à igreja, tem um horário certinho para ler a Bíblia. Talvez você é muito feliz e muito grato porque Deus tem te dado muitas coisas, mas o reino de Deus é suficiente. Se Ele não nos dá nada e só sobrar Ele, a gente tem que ficar contente também. Não é fácil. Ter tudo que o Rei dá é uma bênção. Não ter nada, só ter Ele é um desafio. Só que no reino Ele é o suficiente. E eu queria que você orasse, falando com Deus sobre esse relacionamento, falasse, Senhor, eu não falei com você direito essa semana, ou talvez, Senhor, a gente já conversou essa semana, mas eu só pedi coisas que o túmulo pode levar. Ou talvez, Senhor, eu não te conheço, meus pais te conhecem, os irmãos lá da igreja te conhecem, mas eu não te conheço. Ou, Senhor, a gente já foi mais próximo, e o Senhor continua no mesmo lugar, mas eu que dei uma afastada. Talvez você tenha que falar isso com Deus. Então, agora ore. Eu dei algumas sugestões, mas vocês podem orar da maneira que vocês quiserem. Eu vou dar alguns minutos para vocês falarem com Deus e depois a gente ora junto. Senhor, estamos aqui na sua santa casa. Temos as nossas imperfeições, somos seres humanos falhos. Mas, Senhor, queremos ter um relacionamento contigo. Um relacionamento, Senhor, que a gente seja muito próximo de Ti. Que a gente consiga conversar com o Senhor todos os dias. E que o Seu reino não comece só quando a gente for para o céu, mas que o Seu reino comece aqui, agora, nos nossos corações. Na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Que a gente seja um reflexo do Seu reino, Senhor, para todas as pessoas. Que a gente possa transmitir isso para elas, para que elas também venham conhecer a lógica do Teu reino, Senhor. Esse mundo está muito terrível. A gente já não aguenta mais. Nós precisamos ficar mais perto de Ti para que o Senhor volte logo, Senhor. Que a nossa oração seja que o Senhor volte. Senhor, coloque o Seu reino na nossa vida. Clareie as nossas ideias. Ajude que a gente coloque o Seu reino em primeiro lugar, o Senhor em primeiro lugar. A gente coloca tantas coisas em primeiro lugar e o Senhor acaba ficando em último. E muitas vezes a gente nem lembra que o Senhor existe. Mas que a gente seja cristãos dentro e fora da igreja. Transmita o Seu reino, Senhor, em nossos corações. Nos dê um ótimo sábado. Que a gente venha passar esse sábado na presença de Ti. E que o Senhor nos traga a semana que vem, se for da Tua vontade, para adorarmos e glorificarmos o Seu nome. É isso que eu te peço, não porque somos merecedores. Em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos, após essa mensagem maravilhosa, poderíamos até ir embora já. Mas nós vamos cantar o hino que fala deste reino, que fala deste momento tão aguardado por todos nós, e que muito em breve ele possa chegar e estarmos preparados para segurar a mão de Jesus. A música. Quando a dor vai terminar, não mais nuvens no céu, não mais fardo a carregar, para sempre haverá paz, pois o meu Jesus verei. Oh, que dia glorioso há de ser. Oh, que dia será quando meu Jesus verei. Perto dele vou estar, que emoção eu sentirei quando pegar a minha mão e me levar para o lar. Oh, que dia glorioso há de ser. Sofrimento algum haverá neste lugar, nem doenças ou divisão, e nem lágrimas rolar. Para sempre estarei ao lado de quem morreu por mim. Oh, que dia glorioso há de ser. Oh, que dia será quando meu Jesus verei. Perto dele vou estar, que emoção eu sentirei quando pegar a minha mão e me levar para o lar. Oh, que dia glorioso há de ser. Oh, que dia será quando meu Jesus verei. Perto dele vou estar, que emoção eu sentirei quando pegar a minha mão e me levar para o lar. Oh, que dia glorioso há de ser. Oh, que dia glorioso há de ser. Há de ser. Amém. Amém. Minha
Vamos fazer uma breve oração. Por favor, Senhor, nos despeça na tua presença, na sua companhia. Nos dê um restante de sábado feliz e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.